Vamos ver o que neste vídeo de hoje. Eu estou no vídeo número 2 desta nova playlist sobre... Eu dei o nome dessa playlist de Economia Real. Não sei se vou manter esse nome, mas eu gostei do nome a princípio. E o que é esta Economia Real? Eu já gravei um vídeo bem extenso, bem longo no vídeo passado, vou deixar lá no final caso você queira assistir. Esse aqui é o vídeo número 2 desta playlist de Economia Real. E qual que é a ideia desta playlist? Ao longo da faculdade eu senti falta, basicamente, de entender um pouco a economia do seu ponto de vista real. Ou seja, nós vimos, eu estudei na Federal, né, UFPR, então é uma universidade que é sabidamente mais teórica, então aprendi muitas coisas de forma bastante teórica, por exemplo, microeconomia, macroeconomia, econometria, história do pensamento econômico, história contemporânea da economia brasileira, 1 e 2 e por aí vai. Bom, enfim, economia monetária, economia internacional, várias disciplinas assim de base. Mas eu senti falta, exceto pela matéria de economia regional e urbana, que inclusive foi a matéria que eu fiz no meu TCC, que é uma matéria muito boa, prática pra caramba, você entende a aplicação real da economia, coisas assim sinistras, sabe? Então eu senti falta dessa coisa real da economia, o que está impactando em quê, o que está acontecendo. A gente vê isso ao longo do curso, mas muito pouco. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu sou um economista. Se alguém chega para mim hoje, agora, neste momento, que hoje é dia 20 de maio de 2024, e eu me formei em 2022. 22, não lembro bem agora. Se alguém perguntar para mim, Alex, faz uma análise aí econômica, por gentileza, do setor calçadista. Eu sei fazer isso? Bom, sei porque eu consigo, a partir de outras formações, de coisas que eu acumulei ao longo do tempo, fazer isso minimamente. Mas apenas o básico do básico do básico. Como economista, eu saí da faculdade sem ter essa noção maior de como observar este panorama, sabe, setorial. E a construção desta playlist tem este objetivo de, começando da base, que eu não sabia exatamente por onde começar, mas estou começando da base, que eu pressuponho ser a base, para entender então a economia real, a economia setorial. É estranho assim chamar isso de economia real, porque essa palavra real dentro da economia ela tem outro sentido dependendo do que você coloque junto com essa palavra. Então, produto nacional bruto real versus produto nacional bruto nominal. São coisas diferentes que um considera, leva a inflação em consideração, determina um ano base, como é no caso de tudo que é real, determina, fixa um ano base e desconta a partir dali a inflação. Isso é o real, né? Mas aqui nesse caso a economia real é mais pensando na economia de fato, prática, né? E começando então a partir da análise dos seus setores. Mas como é que eu poderia? Eu não sabia por onde começar. Como que eu vou analisar os setores? Aí eu lembrei que lá na faculdade, no meu TCC que eu fiz baseado na disciplina de economia regional e urbana, o meu TCC ele foi a base deles, tudo começa a partir do CNAE. E o que é o CNAE, rapaziada? É a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, definida pelo governo, né? Tudo começa a partir disso. Então, tudo que existe na economia, o IBGE, todos os seus cálculos, e tudo que nós vemos na televisão do ponto de vista econômico, sempre que sai lá do governo, tudo está baseado, ou a maioria está baseado neste Código Nacional de Atividade Econômica, beleza? Então, eu já comecei na semana passada, já tratei sobre os principais tópicos que eu quero construir. Então, a base que eu escolhi montar esta playlist aqui nos primeiros, 30, 40 vídeos, são entendendo este CNAE, né, versão 2.0, ou seja, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E no vídeo de hoje nós vamos ver a introdução sobre essa Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Veja como isso é a base de tudo, que se você aí na sua casa, você pegar uma nota fiscal agora de qualquer coisa que você tenha comprado, pode observar que em algum campo ali específico nós vamos ter o CNAE daquele produto ou daquela empresa, enfim. E outra coisa, um contador quando vai abrir uma empresa, eu também sou contador, sou formado em contabilidade, para abrir uma empresa, eu preciso necessariamente saber ou incluir qual CNAE aquela empresa está participando, qual é a atividade econômica dela. E isto servirá de base para a tributação desta empresa, inclusive. Olha só como é importante. Por isso que esta playlist, a base dela é o CNAE, beleza? Então vamos começar aqui a introdução. O que é? Introdução tem um PDF que você pode baixar no site do IBGE. São 30 páginas e esse é o meu livro texto base, no texto base desses primeiros, sei lá quantos vídeos, 30, 40 vídeos. Este é apenas o segundo vídeo. Tópico 1. Introdução à Classificação Nacional de Atividades Econômicas, ou então CNAE, abreviação, né? CNAE, versão 2.0, subclasses para o uso da administração pública. Inclusive eu nem sabia se dá para usar esse documento aqui como introdução, mas eu acho que dá. Vou finalizar ele primeiro, depois a gente vai avançando, né? Então vamos lá, são 1, 2, 3, 4, são 6 parágrafos para o dia de hoje para a gente entender essa introdução ao CNAE. Primeiro,
A Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o que ela é? Ela é a classificação de atividades econômicas. A classificação de atividades econômicas oficialmente é adotada pelo Sistema Estatístico Nacional, como eu já mencionei, e pelos órgãos gestores de cadastros e registros da administração pública do país. Talvez a administração privada use outros dados, claro, do IPA Data, de repente, da FGV, enfim, outros bancos de dados. Mas aqui nós estamos pegando aquela oficial. A Classificação Nacional das Atividades Econômicas é uma classificação hierarquizada em 5 níveis, a saber, seções, divisões, grupos, classes e subclasses. Então, vou repetir, são 5 níveis. Seções, divisões, grupos, classes e subclasses. O 5º nível, o de subclasses, corresponde ao detalhamento usado para a identificação econômica das unidades de produção. Então é o 5º nível, subclasse, que classifica ou identifica a atividade econômica em si, da unidade de produção. Normalmente constituídas como pessoa jurídica ou profissionais autônomos, como eu disse, né, sempre tem que classificar de alguma forma, em cadastros e registros da administração pública nas 3 esferas de governo. O que são essas 3 esferas de governo? Governo municipal, do município, governo estadual do estado e governo federal ou União. Terceiro parágrafo. A implementação da Classificação Nacional das Atividades Econômicas no âmbito da administração pública foi iniciada lá em 1995 nos órgãos federais e a partir de 1998 foi ampliada para órgãos estaduais e municipais, 3 anos depois. Os sistemas de informação que dão suporte às decisões e ações do Estado ganharam em qualidade e em efetividade de circulação, em função do uso de uma classificação de atividades econômicas estruturada com rigor metodológico comum às 3 esferas de governo e aplicada segundo regras e procedimentos uniformes. Ampliou-se ainda a comparabilidade com as estatísticas econômicas produzidas no país e no plano internacional também, porque aqueles dados internacionais são baseados nos dados internos oficiais que vêm do governo, que estão, por sua vez, baseados na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. 4º parágrafo, lembrando, são 6 parágrafos, estamos quase acabando. Cara, é engraçado, né, que só em 1995, como que se classificava antes disso? Isso é uma pergunta, né? Eu não tenho a resposta, porque aqui no PDF não tem. Se alguém souber, escreve aí no comentário. Vamos lá, antepenúltimo parágrafo do vídeo de hoje, que já está ficando longo demais. Houve uma revisão do Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. A revisão de 2007 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que resultou na versão 2.0, portanto, o que era anterior a isso era desde 95, era a versão 1.0, né? Pressupõe-se. Que resultou na versão 2.0, teve por objetivo dotar o país com uma classificação de atividades econômicas atualizada, com as mudanças na estrutura e a composição da economia brasileira e, olha só, sincronizada com as alterações introduzidas na versão 4 da Classificação Industrial Internacional Uniforme de todas as atividades econômicas, conhecido pela sigla CIIU/ISIC. E o que é essa classificação? Tem uma nota de rodapé, vamos ver o que diz? A Classificação Internacional de Atividades Econômicas adotada pelas Nações Unidas foi durante muito tempo conhecida no Brasil pela designação em sigla em inglês International Standard Industrial Classification, ou então ISIC. Nesse documento, optou-se por usar a combinação das 2 siglas em espanhol e em inglês, ou seja, CIIU e também ISIC. Penúltimo parágrafo. Então, nós vimos aqui que, até agora, para a gente entender, né? Essa classificação existe desde 1995, eu não sei como é que se fazia no Brasil antes, não faço a menor ideia, se alguém souber escrever aí. E ela surgiu em 95 em órgão federal, depois foi para municipal e estadual em 98. Aí houve uma primeira revisão em 2007. O que foi essa primeira revisão? Foi apenas a padronização o que as Nações Unidas adotam a esse padrão internacional. Basicamente isso, uma adoção aos padrões internacionais, por isso que nós temos aqui NAI 2.0, foi o que eu entendi até agora. Penúltimo parágrafo do vídeo de hoje.
A CNAE, ou seja, a Classificação Nacional das Atividades Econômicas 2.0, substituiu a versão anterior da CNAE 1.0 e da CNAE Fiscal 1.1, ou seja, da Classificação Nacional das Atividades Econômicas Fiscal 1.1, né? Fiscal quer dizer tributo, basicamente. Essas são as receitas do governo. A implementação das subclasses CNAE 2.0 nos cadastros e registros dos principais órgãos da administração pública só ocorreu em janeiro de 2007. 2007, 2017, 2027, não faz 20 anos. Último parágrafo do vídeo de hoje. A presente publicação apresenta as bases da organização e aplicação da Classificação Nacional das Atividades Econômicas 2.0. A estrutura completa da classificação, as notas explicativas das subclasses de uso específico da administração pública e as tabelas de correspondência com a versão anterior no nível de subclasse. Em anexo, apresenta as resoluções CONCLA de divulgação de CNAE 2.0 e a composição da subcomissão técnica para CNAE e CNAE subclasse. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu estou percebendo que aqui é coisa muito pública. Eu espero que não exista uma CNAE para questão privada. Eu acredito que seja a mesma coisa, não é possível isso, né? Bom, mas agora que eu já comecei esse PDF, nós vamos desenvolver ele. No próximo vídeo nós queremos, ou melhor, eu quero tratar sobre o histórico desta Classificação Nacional das Atividades Econômicas. E eu fico por aqui, dá uma olhada no vídeo anterior, caso você tenha interesse, onde eu fiz um apanhado geral de tudo que eu estou pretendendo nessa playlist, que eu espero que demore bastante para eu terminar, porque nunca vai acabar, né? Tem que sempre aprender, são setores infinitos. Valeu!